Olá, meu nome é Luiz Fernando Kitajima, sou professor da disciplina de Avaliação de Impactos Ambientais do curso de Gestão Ambiental da Faculdade da Confederação Nacional da Agricultura. Bem-vindos à nossa primeira aula desta disciplina. Nessa aula nós vamos fazer a introdução sobre o assunto Avaliação de Impactos Ambientais. Muito bem, a avaliação de impactos ambientais, doravante que vamos chamá-la de AIA, elas atualmente representam um elemento essencial na aplicação e funcionamento de qualquer grande empreendimento ou mesmo de empreendimentos menores, dependendo da decisão do órgão licenciador. Por quê? Porque ela é exigida por lei e, dependendo dos impactos ambientais gerados pelo empreendimento, a lei pode exigir mais ou menos ações por parte do empreendedor. Logo, uma das razões da AIA são as questões legais, é uma exigência legal. Além disso, atendendo a essas exigências legais, pode-se alcançar um equilíbrio entre a questão econômica da produção e a manutenção da qualidade ambiental, que é o objetivo do desenvolvimento sustentável e, por extensão, da AIA propriamente dita. Agora, para falar de avaliação de impactos ambientais, temos que falar sobre o que é impacto ambiental. O impacto ambiental pode ter algumas definições dependendo dos autores. Por exemplo, a Resolução 1ª do CONAMA de 1986, ela define que o impacto ambiental é qualquer mudança no ambiente causada por entrada de matéria, energia, organismos, que vão afetar de maneira direta ou indireta, por exemplo, saúde, segurança, bem-estar da população ou as características físicas do meio. Por outro lado, Sanches, um autor de um livro sobre o assunto, indicou que o impacto ambiental é uma alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocados por ação humana. O importante dessa definição dele, em relação à do CONAMA, é que aqui ele especifica o responsável pela ação, porque o impacto ambiental pode ser causado por ações naturais, mas dentro do contexto que estamos trabalhando, nos interessa são as mudanças no meio causadas por ações humanas. Temos também a norma da ISO 14001, aqui também indicada pela NBR, em que representa qualquer modificação no meio ambiente, de ordem benéfica ou maléfica, que resulta, no seu todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Aqui há outro elemento importante na definição. As mudanças podem ser benéficas, o impacto ambiental pode ser benéfico, mas nos interessa, em particular, os impactos de cunho negativo, maléfico. Portanto, num rápido resumo, o impacto ambiental é uma mudança no meio natural e humano causado por uma ação, que pode ser natural e humana, e que pode promover mudanças que são tanto positivas quanto negativas. O meio ambiente, objeto da ação humana, ela é definida, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, como um conjunto de leis, influências, condições, tanto da ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todos os seus níveis. Ou seja, é a relação entre organismos vivos, meio físico, entre organismos vivos e meio físico, que permite, nessas interações, a existência e o funcionamento regulares e cíclicos dos processos vitais dos organismos vivos aí existentes. Quando há um impacto ambiental, que é esta mudança, ela pode modificar essas relações de tal forma que a vida se torna fortemente modificada ou mesmo impossibilitada. E aí nós estamos entrando na definição de degradação ambiental. Degradação ambiental é quando há uma mudança para pior, ou seja, diversa, dos processos, funções ou dos componentes ambientais, ou uma alteração negativa, adversa da qualidade ambiental. Então, não há mais determinados recursos, ou esses se tornam venenosos, os ciclos vitais de vários organismos é afetado e isso afeta o ecossistema como um todo. Poluição e contaminação, dois termos muito usados em impacto ambiental. A poluição é definida como a entrada no meio ambiente, tanto de matéria quanto de energia, que potencialmente podem causar
efeitos negativos ao ser humano ou outros organismos. Já na contaminação, ela é semelhante à poluição, mas ela é específica para a entrada ou injeção de substâncias que são reconhecidamente perigosas à saúde ou então de micro-organismos patógenos. Então, na contaminação, nós temos a presença específica de substâncias que, acima de certas concentrações, tornam-se venenosas e prejudiciais, ou na presença de micro-organismos que são responsáveis por doenças, parasitoses, micro-organismos patógenos como ameba, entre outros. Muito bem. Então, impactos ambientais são mudanças no ambiente causadas por uma determinada ação, no caso nos interessa a ação humana. Assim sendo, também podemos dividir o impacto ambiental em diversas classes ou diversas categorias. Quanto ao valor, o impacto positivo, que é benéfico ao ambiente, negativo, que é maléfico ao ambiente. Quanto à ordem, direto, primário, primeira ordem, o impacto é causado diretamente por uma determinada ação. Indireto, secundário, enésima ordem, é quando a ação gera um impacto que, por sua vez, provoca outro impacto. Então, é um impacto ambiental que é indiretamente causado por uma dada ação. Entre o impacto e a ação causadora, existe um outro impacto ou uma outra ação. Quanto à duração, pode ser permanente, aconteceu o impacto, vai permanecer para sempre. Temporário, ela dura um determinado período, e cíclico, se repete de forma mais ou menos constante. Quanto à época da ocorrência, pode ter uma rápida duração, curto prazo, ou durar por períodos muito longos, longo prazo. Quanto à reversibilidade, o impacto que pode reverter, que pode voltar às condições normais, reversível, que permanece e não volta, é irreversível. Quanto à abrangência, pode ser local, regional ou muito numa escala mais ampla, global, que é chamado de estratégico. Quanto à magnitude baixa, significa um impacto muito restrito e de pouco efeito no ambiente. Ele existe, mas seu impacto, seu efeito não é muito profundo. E alta magnitude quando é um efeito profundo, que pode causar uma disrupção do ambiente. E quanto à importância, pequena quando é muito limitado e não afeta um grande número de espécies, média e grande quando pode afetar um grande número de espécies e grandes populações. Muito bem, análise dos impactos ambientais no processo de avaliação de impacto ambiental. Então, é preciso, quando estamos trabalhando com avaliação de impactos ambientais, como o próprio nome diz, analisar esses impactos e considerá-los à luz das definições que acabaram de ser passadas e das classificações. O impacto ambiental, é bom lembrar, ele sempre existiu, mas com o desenvolvimento tecnológico, o crescimento populacional tornou-se cada vez mais intenso, a ponto de colocar em risco a qualidade ambiental e a sobrevivência humana. Ora, a análise do impacto ambiental dentro do processo de avaliação de impacto ambiental, então tem que medir esse impacto ambiental, essa mudança. Então, na análise do impacto ambiental, estamos medindo mudanças. O problema é que para saber a mudança, temos que saber como era o ambiente antes da mudança. Por isso que, quando se trabalha com impacto ambiental, é preciso conhecer a área antes do impacto. E, claro, na hora de saber que impactos vamos a ter, não apenas os negativos, que são muito importantes, mas também os positivos ou benéficos. Pois, muitas vezes na vida, é importante controlar o problema e incrementar as vantagens. E o mesmo acontece na avaliação de impactos ambientais. Saber os problemas para serem controlados e incrementar as vantagens que porventura existir. Então, exemplos de alguns impactos ambientais que podem ser analisados num estudo de impacto ambiental, numa avaliação de impacto ambiental. Retirada de elementos do meio ambiente, que é o caso do desmatamento, ou a colocação de algo no meio ambiente, que é a entrada de espécies exóticas. Isso acontece muito quando se criam animais que não são da região. Exemplo clássico é a questão da entrada de porcos selvagens pelo sul do Brasil, e eles proliferaram, que exigiu inclusive um controle, e sobrecarga no ambiente, quando o ambiente recebe muitos produtos e não é capaz de, digamos, tratar ou neutralizar esses produtos. É o caso clássico da poluição em excesso. Pequenas quantidades de poluente podem não afetar em grande extensão o rio, mas uma grande quantidade de poluente pode ultrapassar a capacidade de
lidar com esses poluentes de um rio. Assim sendo, é importante, na avaliação de impactos ambientais, conhecer qual é o impacto, quais são suas características, qual é o seu alcance e como ele vai afetar aquele ambiente quando ele é um ambiente virgem, que tipo de ambiente poderemos ter. Assim sendo, a avaliação de impactos ambientais, que é o processo de exame das consequências futuras de uma ação presente ou proposta de um empreendimento. Então, a avaliação de impacto ambiental, nós vamos avaliar que mudança vai causar no ambiente de um empreendimento que está sendo proposto ou que vai ser construído no futuro ou que já existe, dependendo do tipo de empreendimento envolvido. Então, análise do impacto ambiental, que é identificar o impacto ambiental e medir o impacto ambiental, faz parte de um maior que é a avaliação de impactos ambientais. Então, tem a análise do impacto que está dentro da avaliação do impacto como um todo. Muito bem, então, se a avaliação de impactos ambientais é algo maior, o que ele tem? Basicamente, a avaliação de impactos ambientais tem uma avaliação do ambiente que vai ser afetado, ou que foi afetado, né, dependendo do tipo de estudo. A avaliação de impactos ambientais inclui, aí sim, identificação do impacto ambiental e estimativa sobre a intensidade, o efeito do impacto ambiental, que é a análise do impacto ambiental que acabamos de falar. E a identificação das medidas destinadas a controlar o impacto ambiental e propor alternativas à ação que vai provocar impacto. Então, na avaliação de impactos ambientais, nós temos a análise do impacto ambiental. Ela faz parte do maior que a avaliação de impacto ambiental. Análise de impacto ambiental, conhecer o impacto ambiental e medi-lo. Avaliação de impactos ambientais tem identificação do ambiente, do empreendimento, a análise do impacto ambiental, que é identificar e medir o impacto ambiental, propor medidas de controle, mitigadoras, etc. e propor alternativas se for o caso. Muito bem. Então, o primeiro passo é o diagnóstico ambiental, conhecer o ambiente. Lembrando que o empreendimento em si, ele não é impacto, ele causa impacto. Por isso é preciso conhecer o empreendimento e suas ações para determinar que impactos vão ser advindos em cima da área que recebeu o diagnóstico ambiental. As medidas mitigadoras e compensatórias ainda vão procurar mitigar, reduzir ou anular esse impacto. Essas medidas podem ser de natureza de prevenção ou correção. Essas medidas podem ser classificadas de acordo com a fase que elas estão sendo aplicadas no empreendimento. São medidas mitigadoras no começo do empreendimento, na instalação, na construção, na operação, fechamento do empreendimento. Se essas medidas devem ser aplicadas num período curto ou ao longo da existência do empreendimento. E, finalmente, de quem é a responsabilidade do medida mitigadora, se é do empreendedor ou do poder público. Muito bem. Isso nos leva a uma coisa muito importante. Que fases o empreendimento tem em que nós trabalhamos com a avaliação de impactos ambientais? O empreendimento, basicamente, tem 3 grandes fases. O seu planejamento, a instalação e a operação. Podemos adicionar uma 4ª fase, dependendo do empreendimento, que é a fase de fechamento. Que isso é importante, porque quando se fecha o empreendimento, ela pode deixar atrás de si muitos restos, resíduos, instalações que devem, de alguma forma, ser alvo de controle. Agora, se a medida de controle, medida mitigatória, não for possível, cria-se a medida compensatória. A diferença entre a medida de compensação e medida de mitigação é que mitigação é feita para evitar o impacto ou controlar o impacto, minimizando. Na medida compensatória, o impacto não foi possível de ser evitado, não foi possível evitar uma certa destruição, então procure-se compensar o mal feito fazendo-se uma ação em outro local. E, claro, há um detalhe que também deve ser colocado na avaliação de impacto ambiental. As suas medidas de mitigação, suas medidas de controle estão funcionando? Então é preciso vigiar o ambiente para saber se isso está acontecendo. É o chamado monitoramento da qualidade ambiental. Então, exemplo de uma medida mitigadora, controlar a ocupação de áreas ribeirinhas. Medida compensatória,
Aqui está a construção de casas, mas na realidade uma melhor medida mitigatória é a ampliação de áreas de proteção ambiental em outras regiões, quando não for possível salvar uma área de proteção ambiental quando for afetado por um impacto. E o monitoramento pode ser feito durante os procedimentos de instalação e operação, como também após o fechamento. Então aqui nós temos nessa fotografia uma representação artística antes da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Nela foram feitos os estudos de impacto ambiental e medidas de compensatórias de controle. Por exemplo, de compensatórias, a mata que foi submersa, foi medida a sua área e áreas do mesmo tamanho, no mesmo ecossistema, passaram a ser protegidas. Então o que se perdeu em Belo Monte se ganhou em área protegida em outro local. Bom, basicamente era isso que nós queríamos apresentar, espero que tenham apreciado e nos veremos na próxima aula. Até mais!